Não venda mais os seus serviços para brasileiros. Se você é uma agência de tráfego pago, uma agência de design, um freelancer que presta qualquer serviço, você vai perceber que hoje é muito difícil, a gente tem uma porcentagem desses profissionais muito pequena atingindo a marca dos 50 a 100 mil reais por mês de faturamento. Às vezes pessoas excepcionais no que elas fazem, mas que não conseguem chegar nessa marca porque elas estão vendendo para o público errado. É isso que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Enquanto muitos prestadores de serviço não conseguem chegar nesse número, existe um grupo seleto de agências que cobra 5, 6 vezes mais de cada cliente e consegue assim escalar com muito mais facilidade e com muito menos complexidade operacional. Eu estou falando dos donos de agência e freelancers que fecham contratos com empresas americanas, canadenses, empresas de fora do Brasil que pagam em dólar, onde a moeda é o dólar. E quem sou eu para estar te falando sobre tudo isso? Meu nome é Paulo Galete e em 2020 eu fundei uma agência que na verdade já existia no Brasil, uma empresa de tráfego pago para e-commerces e para alguns outros tipos de empresas, e eu trabalhava aqui no Brasil cobrando tickets de R$600 por mês, R$1.000 por mês, no máximo R$3.000 por mês, para trabalhar com clientes que me tratavam mal, não tinham o nível de alinhamento que eu precisava para desenvolver um projeto de sucesso, queriam pagar menos, queriam desconto, enfim, um público que não, um tipo de cliente que não me interessava na época. Então eu decidi fazer esse movimento de começar a prospectar empresas nos Estados Unidos e cobrar o mesmo ticket que eu cobraria aqui no Brasil, mas cobrar esse mesmo ticket em dólar. Faria muito mais sentido trabalhar dessa forma. Foi assim que desde 2020 eu exclusivamente fecho com empresas dos Estados Unidos principalmente, mas também do Canadá, da Austrália, do Reino Unido, enfim, todo esse processo, a partir desse primeiro contrato fechado lá fora em julho de 2020, eu me lembro bem, eu nunca mais trabalhei com nenhum cliente brasileiro. E hoje está em voga uma estratégia de trabalhar com brasileiros que moram nos Estados Unidos, e por mais que isso soe muito interessante, na prática, conversando com muita gente que vem me pedir ajuda em como internacionalizar a operação, já revelaram, e eu já percebo que é um público muito desqualificado, é um público que no final das contas age da mesma forma que o clássico cliente brasileiro, que quer pagar pouco, que reclama de tudo, que não entende o que está sendo feito, não consegue dar o devido valor àquilo que está sendo feito, não consegue trabalhar junto com você, ele precisa de você constantemente para salvar o negócio dele, e aí você acaba tendo uma agência que no final das contas não te serve, que foi o motivo pelo qual você decidiu começar uma empresa, foi o motivo pelo qual você decidiu ter tanto trabalho de gerenciar, de construir algo do zero, ao invés de conseguir um trabalho, enfim, numa empresa onde, em teoria, é muito mais fácil, você não tem que se preocupar com todos os aspectos de ter uma empresa, né? E esse mesmo argumento de fechar clientes brasileiros que moram fora e pagam em dólar, ele é um pouco furado por alguns motivos. O cliente de lá, ele vai muitas vezes querer te pagar o mesmo valor que os clientes daqui pagariam, né, $600, que acaba sendo um ticket em real um pouco mais alto, mas ao mesmo tempo ele ainda está te pagando só $600. Outro grande problema de prospectar lá fora é você tem um total de 9 mil brasileiros morando nos Estados Unidos e trabalhando nos Estados Unidos, né, com algum tipo de empresa, algum tipo de negócio lá fora. Isso é um mercado muito pequeno para você ter clientes potenciais suficientes para você construir uma agência de longo prazo, de sucesso. Na minha agência, por exemplo, a gente trabalha com e-commerces, e no mercado de e-commerce americano existem dezenas de milhares de empresas. Então a gente tem um mercado grande o suficiente onde existem empresas qualificadas de um tamanho ali pelo menos 50, 100 mil dólares por mês de faturamento, que tornam essas empresas capazes de tranquilamente nos pagar hoje tickets de 2, 3, 4, 5 mil dólares por mês. Essa é a média do que um cliente paga pra gente para trabalhar com a minha agência. A gente se tornou referência no nosso nicho dentro do mercado de e-commerce lá fora, fazendo tráfego pago para essas empresas. Então, sobre essa questão de fechar
clientes brasileiros lá fora, eu acredito que não seja sustentável, por isso nunca fiz e não recomendo fazer. Então a gente volta para essa grande limitação de ter uma agência no Brasil, prestar serviços no Brasil, ou para qualquer brasileiro, na verdade, né? Você tem uma estrutura, você tem um jogo onde é muito difícil você se destacar, é muito para você construir uma operação, seja de tráfego pago, seja uma agência de design, seja uma agência de qualquer prestação de serviço de marketing, para você chegar nos 100 mil reais por mês de faturamento, eu não estou nem falando de lucro aqui, eu estou falando de faturamento. As margens também são muito pequenas. Você precisa ter uma baita estrutura, você precisa ter diversos membros no seu time, dezenas, em muitos casos, as agências aqui do Brasil que faturam a mesma coisa ou até metade do que a minha agência fatura nos Estados Unidos, elas precisam de um time de 50 pessoas, muitas vezes. Então você imagina o pesadelo operacional que não é fazer isso, ainda mais tendo que pagar muito pouco para essas pessoas que estão na sua agência. Então você tem alta rotatividade. Enquanto isso, eu faturo mais que essas agências e eu tenho um time de somente 5 pessoas trabalhando, atendendo hoje uma média de 20 a 25 clientes todos os meses aqui na agência. Então, é um modelo que faz mais sentido. Você tem uma agência que atende o mesmo número de clientes, tem a mesma complexidade operacional, mas por estar trabalhando com clientes de fora, consegue aumentar o faturamento em 6 vezes só pela conversão da moeda, consegue ter um mercado onde existem muito mais empresas, existem nos Estados Unidos, o número de empresas que faturam mais de 50 mil dólares é muito maior que o número de empresas no Brasil que faturam mais de 50 mil reais. A gente está falando de duas moedas diferentes. Se você for pegar o número de empresas no Brasil que faturam mais de 50 mil dólares por mês, que entende-se como empresa que consegue tranquilamente pagar para sua agência 2, 3, 4, 5 mil dólares por mês, esse número é muito maior. Então você tem uma conversão melhor e um mercado muito mais amplo, com muito mais nichos, com muito mais subnichos, com nível de qualificação muito mais alto. São essas as principais vantagens. Se você pega alguém que tem uma agência no Brasil e alguém que tem uma agência internacional que fatura em dólar, você pode assumir que se ambos fizerem o mesmo trabalho, o que tem a agência atuando internacionalmente, atuando na moeda dólar, vai ter 6 vezes mais resultado com o mesmo nível de input, com o mesmo nível de esforço. Então é um jogo completamente diferente que você vai estar jogando. E um grande amigo meu que está começando agora esse movimento também de fechar clientes internacionais, o Davi, da High Branding, ele falou o seguinte, eu achei essa frase muito interessante, algo que eu nem tinha parado para pensar antes. Ele falou o seguinte: imagina se a gente tivesse nascido em um país onde o mercado fosse muito pequeno para ser suficiente para a gente oferecer o nosso serviço. Imagina se a gente tivesse nascido, vou dar um exemplo aqui, na Guiana Francesa ou em Israel ou num país pequeno da Europa onde o mercado é muito restrito. A gente naturalmente criaria agências e empresas e prestaria serviço para o mundo inteiro, sem essa barreira, sem essa fronteira de só trabalhar no Brasil. Então, quando a gente começa a empreender aqui no Brasil, a gente acha, a gente tem que ficar aqui dentro do que é conhecido pra gente, dentro do que é confortável, falando em português. Aqui é onde eu pertenço. E aí você, prestando um serviço que é totalmente remoto, que não faz diferença nenhuma, você tá trabalhando com um cliente dos Estados Unidos ou do Canadá ou do próprio Brasil, da sua cidade, você acaba se limitando. Entende? Então, se a gente não tivesse nascido no país onde o mercado é, em teoria, amplo, naturalmente a nossa moeda padrão seria o dólar, naturalmente a nossa percepção de valor e a nossa percepção de acúmulo de patrimônio, de acúmulo de crescimento de faturamento seria em dólar. Então, esse é o grande ponto desse vídeo. É você imaginar como seria a sua vida hoje, como seria a sua agência, como seria o seu faturamento caso você fizesse a mesma coisa que você faz hoje e faturasse 6 vezes mais trabalhando com uma base de clientes mundial, uma base de clientes, por mais que os Estados Unidos seja o país mais proeminente, 95% dos meus clientes de fora, já tivemos mais de 100 clientes lá fora, 95% deles estão nos Estados Unidos porque é ali onde o capitalismo realmente floresce, ali que realmente a gente tem muitas empresas sendo fundadas, muitas empresas grandes, principalmente no nicho de e-commerce. Então, essa é a ideia central do vídeo, é você,
peraí, posso fazer a mesma coisa, ter a mesma quantidade de clientes, fazer o mesmo esforço, ter um faturamento 6 vezes maior. Como é que isso afetaria a minha margem de lucro? Como é que isso afetaria a minha saúde financeira como um todo? Eu vou deixar você com essa atividade de pensamento, eu vou deixar você com essa para considerar, e com isso dito, eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que tenha te dado uma visão, espero que você goste do conteúdo. Se inscreve aqui embaixo, olha os outros vídeos onde eu mostro um pouco mais sobre o processo de fato que eu implemento há mais de 5 anos para ter 100% da minha receita em dólar trabalhando com clientes internacionais. Com isso dito, agradeço por você ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo.